Boa noite. Reunidos estamos aqui mais uma vez para exaltarmos e engrandecermos o Senhor, o único que é digno de toda a nossa adoração. E neste momento nós vamos estar fazendo a leitura bíblica lá em Salmos, capítulo 27, versículo 4 diz: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Se você que hoje está assistindo a esta programação e você ainda não tomou a sua decisão de voltar ou de ir de encontro ao Senhor na casa de Deus, que você possa estar indo de encontro ao Senhor, porque Ele tem te chamado todos os instantes. Vamos louvar ao Senhor que esse cântico que diz: não há lugar melhor para estar do que estarmos na casa do Deus. Senhor, quero entender teus caminhos e reconhecer tua voz quando falares comigo, Senhor. Não permita que eu seja vencido pelas tentações que assolam onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre tuas asas se esconde todo quem ama a tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor. Quero entender teus mistérios que estão guardados em ti e queres revelar a mim, Senhor. Abençoa minha família, porque minha casa e eu viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre tuas asas se esconde todo que ama a tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Como é bom estarmos na casa do Senhor e poder louvá-lo e engrandecê-lo. A leitura bíblica em Salmos, capítulo 27, versículo 5 diz: Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo.
Nós sabemos que quando estamos diante do Senhor, as adversidades podem tentar surgir contra cada um de nós, mas estamos seguros, porque Ele é quem nos guia, Ele é quem nos protege. Que neste momento nós possamos adorá-lo com um cântico de segurança. Entregue a Ele neste momento tudo aquilo que te preocupe, tudo aquilo que tem tirado o seu sono. Entregue a Deus neste momento a tua família, pois Ele tem te sustentado e Ele irá continuar a te sustentar. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança e eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber da Tua palavra, oh Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber da Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Da Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Da Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Senhor, neste momento, gratos somos a Ti, ó Pai, pelo Teu cuidado diário, pela Tua proteção, pelas Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor tem estendido sobre as nossas vidas. Não há melhor lugar para se estar do que estar diante de Ti, do que estar em Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem colocado, ó Pai, Suas mãos sobre as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Neste momento, ó Pai, eu quero pedir a Ti, ó Pai, por cada vida, ó Pai, que está neste momento assistindo, ó Pai, a este culto, que eles possam entender, ó Pai, o verdadeiro significado, ó Pai, que o Senhor tem. Que eles possam entender, ó Pai, que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Que eles possam entender, ó Pai, e refletir, ó Pai, que o melhor lugar para estar é estar na Tua casa, é estar em Tua presença, em comunhão contigo. Em nome de Jesus, ó Pai, neste momento,
que os nossos corações possam estar cada vez abertos para o Teu agir, para o agir do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Glorifico a Ti, ó Pai, porque nós estamos, ó Pai, aqui hoje para Te exaltar e declarar que só o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Neste momento, ó Pai, eu Te agradeço por tudo. Recebe, ó Pai, os nossos louvores e esta oração que fazemos a Ti agora. Em nome de Jesus. Amém. Glorifica a Deus nesse momento, meu amado, que você exalte ao Senhor, o nosso Criador, o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nesta noite que aqui estamos adorando ao Senhor. Deus é muito bom, Deus sempre será muito bom. Então que você possa reconhecer a bondade de Deus sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus, e o convide para estar com você a cada dia, agora, nesse momento em especial, enquanto adoramos ao Senhor. Enquanto também podemos fazer os nossos pedidos de oração no nosso chat, escreva lá o seu pedido de oração, coloque-o com fé de que Deus irá ouvir o seu clamor, em nome de Jesus. Registre então o seu pedido, que nós vamos estar orando durante toda a semana por aquilo que você tem pedido ao Senhor. Vamos orar agora mais uma vez, que Deus nos dê a inteligência, nos dê o discernimento espiritual para compreendermos aquilo que Ele tem preparado para a minha vida, para a sua vida, nesse momento que aqui estamos adorando, louvando, bendizendo ao Senhor e também lendo a Sagrada Escritura, a Palavra do Senhor. Ore comigo, coloque diante do Senhor o seu pedido em nome de Jesus. Deus, eu louvo ao Teu nome. Como é bom, Deus, estar em Tua casa, mesmo que em nossas casas. Faça da nossa casa o Seu lar, ó Pai. Que o Senhor não seja um visitante, pelo contrário, seja aquele Deus que mora e que controla a nossa casa para a glória do Senhor. Esses são dias de grandes oportunidades em família, Senhor, que nós temos de desfrutar da comunhão uns dos outros. Que nós possamos usar esses momentos para honrar a Ti através da nossa família. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos amados que estão cultuando ao Senhor nesta noite e receba diante do Teu altar, ó Deus, a cada pedido que aqui fazemos, pois fazemos em nome de Jesus, compreendendo, ó Deus, que a Tua boa mão irá, Senhor, atender conforme a bondade que o Senhor tem para conosco. Ouça, Senhor, o nosso clamor nesta noite. Tantos são os nossos clamores, tantos são os nossos pedidos, que somente o Senhor pode de fato atender-nos nesse momento que aqui estamos diante do Senhor. Obrigado a Deus, eu oro pela Tua palavra que será trazida ao nosso coração, pedindo que ela nos abençoe de uma forma especial agora, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Nós vamos ler os 3 primeiros versos, Atos, capítulo 13, de 1 a 3. Nós temos aqui às quartas-feiras falado sobre o ministério da vida do apóstolo Paulo, e nessa noite nós queremos abordar a missão de todos nós cristãos. Com base na vida de Paulo, entendermos que há uma missão para cada um de nós, uma missão que Cristo mesmo traz para as nossas vidas. E o texto lá em Atos, capítulo 13, versos de 1 a 3, diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração, meu amado, em nome de Jesus. Em todo o tempo, os servos e as servas do Deus Altíssimo têm ouvido Ele mesmo nos chamar
pelo nosso nome. E ao chamar-nos, o Senhor sempre tem algo a nos dizer em particular. É claro que a palavra do Senhor tem ensinado coisas de modo geral a todo cristão. É claro que a palavra de Deus tem direcionado para todos os cristãos em todos os lugares do mundo, coisas que são para todos nós realizarmos. No entanto, eu creio que de uma maneira profunda, que Deus, quando chama pelo nosso nome, quando Ele olha para a nossa vida, para nosso viver, é porque Ele tem preparado para cada um de nós uma missão específica, pela qual nós, como crentes, devemos obedecer e cumprir. Alguns exemplos podem ser encontrados na própria Bíblia. Por exemplo, Abraão, ele foi chamado para conhecer a terra que Deus desejava dar ao seu povo. Jacó foi chamado para formar o povo que herdaria esta terra. José foi chamado para manter esse povo vivo durante o tempo que fosse necessário. Moisés foi chamado para levar o povo do Egito, quando estavam escravos, até a terra prometida. Isaías foi chamado para instruir o povo na lei do Senhor. Jesus foi chamado para nos salvar. E Paulo foi chamado para ser um missionário no exterior. Para cada um de nós, Deus tem então um chamado específico. E o que é um chamado? Um chamado é o plano que Deus tem para cada um de nós especificamente. É uma vocação, uma direção que o Espírito dá à vida dos cristãos para que nós possamos cumpri-la. Se nós olharmos ou fizermos um comparativo à vida profissional, vamos ver que nós temos uma liberdade muito grande para escolher a nossa profissão com base em nossas aptidões, com base em nossos gostos pessoais. Agora, no campo espiritual, Deus nos chama também para que nós façamos algo por Ele, que venha, no entanto, trazer algum benefício específico para o reino do nosso Senhor. É aquele algo que Deus quer que alguém faça e que por esta razão nos chama para fazer. Por isso, Deus chama aos seus filhos para a obra que Ele mesmo já determinou. Como falei há pouco, há coisas universais que todo crente é chamado para fazer. Por exemplo, todo crente é chamado para conhecer mais a Deus. Todos nós devemos fazer isso. Também, todos nós somos chamados por Deus para louvá-lo diante do seu trono. Também somos chamados para entender a sua palavra e aplicá-la em nossa vida. Somos chamados também todos para contribuir financeiramente para a sua obra. Essas são coisas para todos os cristãos, universalmente, mundialmente fazer. Todo crente deve fazer essas coisas. Mas há coisas específicas que devem ser feitas por indivíduos em particular. Cabe a cada um de nós vivermos de forma a entender o chamado específico de Deus para as nossas vidas. De certo, isso é algo que a maioria de nós não consideramos em nossa caminhada cristã. No entanto, quando olhamos para o texto em Atos, podemos ver claramente uma sequência que culmina com o envio de alguns homens para fazer aquilo que Deus gostaria que eles fizessem. Então eu quero meditar com você a respeito de algumas destas coisas e entender primeiro que na igreja precisamos de pessoas preparadas para fazer o que Deus deseja. O texto diz logo no primeiro verso: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Uma igreja existe para cumprir uma missão maior. A missão de nossa igreja é levar pessoas a Cristo, uni-las à família de Deus e ensiná-los a fazer a mesma coisa. E para que essa missão maior se cumpra, nós temos pessoas capacitadas em missões, micromissões, em missões menores. Por exemplo,
alguns hão de levar pessoas a Cristo pelo evangelismo. Outros vão unir tais pessoas alcançadas pelo evangelismo à família chamada cristã. E ainda outros irão ensinar esses que foram unidos à família cristã a fazerem a mesma coisa. E é o que Paulo fala a respeito dos diversos dons encontrados na igreja de Cristo. Ele também compara esses dons, ou a igreja, a um corpo composto de vários membros que executam funções diferentes. Eu creio que o nosso texto não limita a igreja em Antioquia a terem somente profetas e mestres. De certo, na igreja tem pessoas com mais funções do que somente profetas e mestres. Mas a lição aqui, o conceito aqui, é para nós entendermos que entre nós precisamos de pessoas preparadas para fazerem a obra do Senhor. E quando não tem, o próprio Deus capacita algumas pessoas, preparando-as para aquilo que Ele espera que elas façam. Nunca estivemos, meus amados, em tempos tão desafiantes como os de hoje. Tempos em que se precise de pessoas que se preparem para o que Deus deseja fazer entre nós nesta era. E podemos perceber que em tempos como esses, necessitamos da diversidade, de várias pessoas fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quando o texto diz que havia na igreja profetas e mestres, curiosamente ele também cita alguns nomes. Ele chama algumas pessoas pelo próprio nome. Cada uma dessas pessoas trazia em si características muito distintas, muito específicas. Por exemplo, ele começa a lista falando sobre Barnabé. Barnabé era um levita. O levita era aquela pessoa responsável pelas tarefas sacerdotais do templo. Depois ele vai citar Simeão, um negro africano. Alguns dizem ser o mesmo Simeão que ajudou Jesus a carregar a cruz quando ele estava na Via Dolorosa. Depois vem o nome de Lúcio de Cirene. A tradição diz que foi ele um dos fundadores daquela igreja em Antioquia. Depois vem Manaém. Ele era uma pessoa muito próxima a Herodes Antipas, aquele que governava Jerusalém naquela época. E finalmente vem o nome de Saulo, que na verdade é o Paulo, um fariseu, desse que temos falado aqui, cuja vida é um modelo de cristão para todos nós. Cada um deles dominava um determinado assunto na sua caminhada cristã. Cada um deles possuía dons especiais dados por Deus para essa finalidade. Nesse caso, todos eram profetas e mestres. Afirma então que a igreja de Cristo tem uma diversidade de dons entre os seus membros. Paulo, falando sobre isso, disse: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Nessa diversidade, no entanto, encontramos um só Senhor, que dirige o passo de todos nós. E por isso, em toda aquela diversidade, aqueles homens e mulheres tinham uma coisa em comum: o amor enorme por Jesus e pelas pessoas que se perdiam. E aí vem o segundo aspecto que eu quero analisar nesse texto. É que na igreja do Senhor precisa haver pessoas dependentes de Deus. O verso 2 diz que enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja é um organismo que depende de Deus para existir. O próprio Paulo disse que Cristo é a cabeça da igreja. Quem tenta funcionar por conta própria ou pelos seus próprios méritos, de certo irá falhar em algum momento.
E aquela igreja em Antioquia entendia o que era viver na dependência de Deus. O texto diz que enquanto adoravam ao Senhor, enquanto eles jejuavam, disse o Espírito Santo. O Espírito falava enquanto eles faziam essas duas coisas, adoravam e jejuavam. Hoje queremos que Deus nos fale sem que façamos essas duas coisas. Pois sabe, meus amados, que a adoração é o coração de qualquer igreja. E que, portanto, é ela a adoração que bombeia a vida a todas as partes do corpo da igreja. Ela exalta o Senhor, colocando-o em primeiro lugar em nossas vidas. A adoração prepara a nossa vida para entender o que Deus tem a nos falar. Todo culto deveria começar com a voz da adoração ao Senhor. Todo culto deveria começar com a oração que adora ao nosso Deus. Aliás, a oração é a busca pelo próprio Deus. Muitos usam a oração para buscar coisas para si próprio. Devemos usar, no entanto, a oração em primeiro lugar para buscar exclusivamente a Deus. Ele será suficiente para cada um de nós, pois quem tem Deus tem de fato tudo aquilo que precisa em sua vida. Quem não ora está abrindo mão de Deus sobre o seu viver. Portanto, meus amados, a adoração e a oração nos faz viver na dependência do Senhor, e então conseguimos ouvir melhor a sua voz, a fim de fazer o que Ele deseja. Enquanto aquela igreja adorava e jejuava, o Espírito Santo lhes falou o que eles deveriam fazer. E foi que eles deveriam separar a Barnabé e a Saulo. Aqui se destaca um chamado específico para a vida de Barnabé e de Saulo. E também fecha esse ciclo que estamos aqui explorando, relacionado à missão do cristão diante de Deus, com o objetivo de nos enviar a fazermos a obra do Senhor. Portanto, na igreja precisa haver pessoas que aceitem o chamado de Deus. Olha o que diz no versículo 3, que assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Depois de mostrarem que dependiam de Deus, a igreja de Antioquia os envia para o cumprimento da missão estabelecida por Deus. E eu quero então me deter tentando compreender a mente desses dois homens diante da sua missão. Paulo e Barnabé, diante do encaminhamento que a igreja fez para o chamado que Deus colocou diante deles. Eles mostraram que o que eles estavam prestes a fazer não poderia jamais depender deles exclusivamente. De certo, como já falamos, aqueles dois eram pessoas muito bem preparadas. No entanto, também eram pessoas dependentes de Deus. Essas duas coisas os levaram a este ponto em que nós nos encontramos no texto. Eles estão prestes a aceitarem o chamado de Deus para as suas vidas. Eu fico pensando que muitos de nós ignoramos o chamado de Deus, porque desprezamos as duas primeiras coisas que falamos aqui. Nem sempre nos preparamos adequadamente para sermos o que Deus quer, e nem sempre dependemos de Deus para fazer o que Ele deseja. Não seria surpresa que, por causa desta atitude, desse desprezo pelas duas coisas iniciais, a pessoa venha a falhar em sua missão. Por essa razão, a igreja de Jesus necessita urgentemente de pessoas que tenham um certo tipo de disposição para atender o chamado de Deus em direção ao reino dos céus. Pessoas que estejam dispostas a pagarem o preço
por serem cristãos, que coloquem o reino de Deus em primeiro lugar em suas vidas, que se consagrem diariamente ao Senhor, que se arrependam dos seus pecados, que estejam sensíveis à voz do Espírito Santo todos os dias e que obedeçam a tudo aquilo que o Senhor lhes falar, incondicionalmente. Pois sabe, meus amados, que quando alguém segue por esse caminho, estará de certo bem mais próximo também de aceitar o convite que Deus tem para as suas vidas, e de certo o reino de Deus será grandiosamente louvado e engrandecido. Paulo e Barnabé fizeram exatamente isso que acabei de lhes falar. Assim, quando lemos a respeito do que eles fizeram em benefício ao reino de Deus, não ficaremos de maneira alguma surpresos, pois é exatamente isso que acontece quando pessoas como eu e você também entendemos que existe uma missão que Deus deseja que nós cumpramos. Vivemos por causa de uma missão. Quem deixa a sua missão de vida de lado está perdendo tempo enquanto vive. Desperdiça dons e talentos dados carinhosamente pelo Senhor. Mas quando alguém compreende que existe uma missão para se cumprir, todo o cenário da sua vida muda. Então eu deixo aqui para você que deseja atender ao chamado de Deus para o cumprimento de sua missão, alguns conselhos nesta noite para você. Primeiro, esteja preparado e à disposição do Senhor. Seu preparo espiritual será a ferramenta a ser usada por Deus para o cumprimento da sua missão. Há em você coisas que Deus mesmo colocou e que Ele deseja usar para glorificar o seu reino. Porém, muitas vezes nós não atentamos para isso. Por isso, coloque-se à disposição do Senhor nesta noite. Deixa que Ele assuma o controle total da sua vida, os seus pensamentos, as suas decisões, para que você esteja preparado e à disposição do nosso Deus. Segunda coisa, dependa de Deus através da adoração e da oração. Dedique-se mais a adorar a Deus e a orar ao Senhor. Deus quer ver você diante do trono dos céus, em primeiro lugar. É ali que nós ganhamos vida, é ali que a nossa vida e as nossas forças são renovadas, é ali que a nossa visão de reino é ampliada. Quando estamos diante de Deus, no trono da graça, nós nos tornamos pessoas invencíveis. E terceiro, aceite hoje o chamado que Deus faz a você. Não ignore o que Deus quer fazer na sua vida, meu amado. Não ignore e não despreze aquilo que Deus já colocou em seu viver. Ele deseja usar a sua vida, o seu viver, para a glória e para a honra do seu próprio nome. Sirva ao Senhor da melhor forma possível, atendendo ao chamado que Ele está fazendo a você nesta noite. E eu creio, tenho a convicção, tenho a certeza de que você há de cumprir a missão que o Senhor tem preparado para a sua vida, assim como Paulo cumpriu a missão que Deus lhe deu há 2000 anos atrás. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado, e que ainda esta noite você não deixe de permitir que Deus controle totalmente a sua vida. Amém. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram
outra vez me deram força e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas seu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram força e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta seu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Recebe, Senhor, toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado, nesse culto, para a honra e glória do Senhor. Lembre, há um chamado de Deus por você. Atenda-o já.
Coloque-se diante de Deus, consagre a sua vida, prepare-se para aquilo que Deus tem preparado para fazer através da sua vida. Permita-me orar mais uma vez por você nesta noite, meu amado. Faça agora essa consagração da sua vida. Quem sabe você ouviu a mensagem, entendeu e agora quer atendê-la em sua vida. Por isso, consagre a sua vida enquanto aqui estamos orando em nome de Jesus. Oremos. Deus bendito, nosso Pai, somente o Senhor é louvado, somente o Senhor é bendito. Eu sei, ó Deus, que Tu nos chama carinhosamente pelo nosso nome. Eu sei que o Senhor olha para nós de uma forma muito especial. E nesta noite, há pessoas em seus lares que o Senhor deseja chamar pelo seu próprio nome, que tem para elas, ó Deus, uma missão reservada para que elas possam cumprir. De certo, algumas delas, ó Deus, têm receio, têm medo, têm, ó Deus, alguma dificuldade, têm limitações. É claro, Senhor, mas eu creio no Teu Espírito Santo que capacita a cada um de nós para a obra. Então, Deus, que todo medo seja jogado por terra e que nós nos joguemos aos Teus braços agora, nesse momento. Consagramos a nossa vida ao Senhor, com este desejo de atender ao chamado do Senhor. Portanto, estenda a sua mão sobre nós e nos abençoe agora. E não somente agora, mas em todos os momentos da nossa vida, para que o Teu reino seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu amado, minha amada. Não esqueça de colocar o seu pedido de oração no chat desse vídeo, pois durante toda a semana nós estaremos orando por você e pelo seu pedido. Quero que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor, que os anjos do Senhor acampem ao redor de você e lhe dê a paz, lhe dê direção e vitória em tudo aquilo que você venha fazer. Que Deus o abençoe agora e sempre. Amém.